Gente, boa noite para todo mundo, boa noite para todos os participantes. Obrigada mais uma vez aí pela conexão, por participarem do nosso programa de Educação em Deformidade. Como vocês sabem, e aí muitos de vocês já participaram, esse é um programa que ele vem acontecendo desde o início do ano, né, com atividades online, e a gente também tinha algumas atividades presenciais previstas para o nosso programa. Por conta da pandemia, essas atividades foram temporariamente não canceladas, mas postergadas, e a gente elas vão acontecer assim que a gente tiver a liberação oficial para as viagens e para as reuniões, tá bom? Além das atividades que a gente teria presencial, que seria um seminário, tinha também previsto um evento cadavérico, e as visitações cirúrgicas nos centros dos médicos que estão participando do que a gente desses webinários. Então, assim, isso vai acontecer, a gente vai manter essas atividades. Assim que tiver a liberação de viagem, a gente vai se falar para organizar tudo isso. Eu queria só reforçar que as aulas estão sendo gravadas, né? E que a gente está disponibilizando todas essas aulas na nossa plataforma online, Medtronic Academy. O endereço está em cima, rpg.medtronicacademy.com. Você precisa fazer um login, um perfil, um usuário e poder acessar. E ali você acessa todos esses webinars, tanto desse programa quanto os outros que a gente vem realizando durante esses últimos meses. Tá? Aqui um pouquinho, então, o que já está disponível lá. Vocês podem assistir os vídeos. E é isso. Hoje, a nossa atividade conta com o Dr. Rafael Marcon e o Dr. Luiz Carelli, né? E a gente vai falar sobre complicações e o PJK na deformidade do adulto. Então, deixo aí para o Dr. Marcon continuar e começar a aula com vocês. Obrigada. Obrigado, Anne, pelo convite, pela oportunidade de estar participando dessa reunião, que acho que, pelo menos a gente, via online, a gente tem conseguido até participar de mais coisas do que normalmente faria. Eu espero que seja proveitoso para todos. Deixa eu só... Então, eu fiquei de começar a fazer a apresentação teórica do assunto, para que depois a gente discuta alguns casos que o Carelli vai estar trazendo na sequência. Vocês estão vendo minha tela? Estão escutando bem? Estamos escutando bem. Tá ótimo, então. A ideia aqui é falar sobre as complicações na deformidade do adulto e falar especificamente da PJK. A gente tem que começar, antes de mais nada, falando das definições, né? A gente tem duas situações, que a cifose juncional, que por definição a gente fala em 10% de aumento de cifose do segmento proximal adjacente em relação ao pré-operatório, e a falência juncional, quando você tem uma falha mecânica importante com instabilidade, podendo ter lesão das vértebras ou até lesão neurológica associada. Nessa situação aqui, por exemplo, falando de PJK, a incidência varia muito entre os trabalhos, você tem de 5% a 46% de incidência, dependendo do trabalho que a gente recorre, e a maioria deles acontece nos primeiros meses, 66% nos 3 primeiros meses, ou até em um ano, em 80% dos casos. Mas, na verdade, a maior parte tem pouco impacto em termos de resultado pós-operatório. Quando você tem menos de 20 graus, isso acaba não levando a alguma grande alteração, com baixa necessidade de revisão. Já essa falência juncional, ela normalmente vem acompanhada de dor, de alteração neurológica, de incapacidade até para se manter com a visão no horizonte, junto com lesões ligamentares ou fraturas, e a gente acaba tendo até um problema neurológico muitas vezes associado, que acaba tendo um impacto importante no resultado cirúrgico, e a maioria necessita de revisão. Essa é a diferença. Já foram identificados em alguns trabalhos até mais antigos, esse aqui de 2005, alguns fatores de risco, como idade maior, obesidade. Se você fez ou não uma toracoplastia, num caso, por exemplo, tem uma deformidade mais associada que necessitasse disso. E, por exemplo, situação de osteopenia, osteoporose,
ou outras comorbidades, por exemplo. E se tentou ver se, por exemplo, a forma e a técnica cirúrgica tinha alguma influência. Isso depois foi, de certa forma, melhor sistematizado. Então, trabalhos mais recentes falam numa etiologia mista, com fatores biomecânicos testados ou em modelos finitos ou em cadáveres, com fatores radiológicos ou fatores cirúrgicos. E aí, na verdade, se tenta sempre fazer uma tabelinha com alguns fatores desse, como você poderia estar prevendo, por exemplo, na escolha da liga da haste, se você vai colocar gancho ou não na parte proximal. Mas é algo que ainda carece de mais estudos. Então, existem algumas situações que já se sabe, por exemplo, tentar, para se evitar a PJK, incluir níveis com cifose com mais de 5 graus, tentar diminuir a rigidez da instrumentação, tentar não fazer osteotomias proximais e sim mais distais, e corrigindo a deformidade conforme a idade, tentando evitar destruição de tecidos, ou mesmo complementando a fixação quando você tem muita osteoporose. E aí, alguém tentou fazer uma tabela com pontuação para te dizer e te orientar se o caso vai precisar ou não de uma revisão. Tentando colocar nessa tabela, por exemplo, se existe ou não presença de déficit neurológico, se tem dor, qual o problema que você tem com a instrumentação, se houve perda ou não da instrumentação, se ela só está proeminente, quanto que você teve de cifose, por exemplo. Algumas coisas para tentar pontuar, então vocês vão ver aqui que tem pontos, e nessa situação, mais que 7 pontos, tem uma indicação de revisão. Parece até simples, né? Então, o problema está resolvido, estamos encerrando a parte teórica, vamos agora para a parte prática. Infelizmente, não é tão simples assim. Essa história de colocar pontos é bastante tentador, mas a gente sabe que a situação é bem mais complexa e aí o pessoal começou a tentar entender melhor, porque mesmo que em situações onde a cirurgia parecia ter sido feita de forma adequada e com tudo que a gente conhecia sendo obedecido, mesmo assim você tinha muitas vezes uma PJK acontecendo, prejudicando o resultado da tua cirurgia. E aí se viu que existe um papel importante dessa unidade sacropélvica nas construções longas. Então, é importante prestar atenção nessa unidade sacropélvica para poder tentar minimizar os riscos para acontecimento da PJK. Então, algumas coisas valem a pena ser citadas. Por exemplo, em relação à pelve, a gente normalmente tem que considerar se a última vértebra instrumentada ela está ou não na região sacropélvica, né? Levando em conta a incidência pélvica e a lordose lombar. Lembrando que isso aqui a gente só está falando de plano sagital, mas muitas vezes o que vai determinar se você vai incluir ou não a pelve também é o plano coronal. Então, assim, a gente já tem alguns trabalhos mostrando o quê? Quando você faz uma instrumentação que inclua o sacro e até o ilíaco, normalmente você tem uma incidência maior de PJK do que quando você faz as instrumentações ou para as instrumentações acima. Então, aqui nesse trabalho, a gente tem uma incidência de 50% quando você consegue parar mais assim, quando você vai para a pelve, e 30% quando para mais acima. Esse outro trabalho, até mais recente, você tem uma situação também parecida. Você tem 30% de incidência de PJK quando a última vértebra instrumentada vai até S1, e se ela está acima de L5, 15%. Isso é interessante, mas a gente tem que levar em... O que acontece nessa situação? Aqui não são casos similares, mas é só para entender que o que acontece quando você deixa a unidade sacropélvica livre. Você tem 2 pontos onde você tem mobilidade na coluna que vão distribuir as forças quando você tem essa unidade livre, ao contrário de quando você faz a fixação até a pelve e você fica com toda a descarga mecânica acontecendo justamente só na transição, o que facilitaria
a ocorrência da falha desse local, porque ele acaba sendo sobrecarregado. Lembrar, como eu disse no início desse tópico, que é fácil falar, não, vou parar ou não na unidade até o ilíaco, mas muitas vezes isso é uma opção, não é uma questão de querer, é uma questão de poder, e hoje em dia a gente está vendo agora um estudo mais aprofundado em relação ao plano coronal também. Então você tem classificações agora que estão sendo usadas para definir o plano coronal e as deformidades do plano coronal, inclusive para te dizer se você tem ou não que incluir a pelve. Então, na verdade, você acaba tendo que usar o plano sagital, que é o que a gente está conversando aqui, mas o plano coronal ele tem se mostrado cada vez mais como algo que tem que ser levado em conta também nessa questão da ocorrência do PJK. Em relação a uma coisa que é importante, que também vem cada vez mais sendo falado, é a relação dessa diferença entre a incidência pélvica e a lordose lombar e a magnitude da correção. Quando o Schwab fez aquele trabalho clássico dele, fez a classificação, se definiu valores que se julgavam ser ideais de correção para você ter uma boa correção. Mas aí começaram a perceber algumas coisas que não estavam batendo com aquilo que foi teorizado naquele trabalho. Então, nessa situação, esse trabalho aqui começou a mostrar, esse é um trabalho de 2014, ele mostrou o quê? Que tudo bem, você tem que deixar uma lordose que seja a incidência pélvica mais ou menos 9 graus. Foi isso que o trabalho do Schwab falou. Só que, nos casos onde você não fazia uma correção tão violenta e você deixava com a incidência pélvica menos 9 de lordose, quer dizer, você não corrigia tudo que você teoricamente deveria corrigir, e você também não tentava deixar o SVA zerado, mas um SVA um pouco maior, com mais de 4 centímetros, você tinha ausência de cirurgias de revisão nessas situações. Quer dizer, você sendo um pouco mais tolerante, você tinha menos revisões. E aí, então, se chegou numa situação onde se começou a fazer o ajuste para a idade das correções. Então, quando se é mais novo, as correções podem ser mais violentas e isso é melhor tolerado com menor incidência de falhas cirúrgicas. À medida que o indivíduo vai envelhecendo, você vai tolerando mais deformidade. E essa tolerância maior de deformidades vai te levar a um menor índice de cirurgias de revisão. E isso é o que a gente tem tentado usar hoje como uma regra para auxiliar nessas cirurgias, ou nos objetivos dessas cirurgias. E aí se viu o seguinte, né, que pacientes, esse é um outro trabalho também, que mostrou que pacientes com falha juncional foram corrigidos excessivamente, e aqueles que não tiveram PJK, eles tinham essa correção ajustada para a idade, isso funcionou bem. E o mais importante, não se observou benefícios clínicos quando você fazia uma correção excessiva. Então, deixar bonito o raio-x, muitas vezes não se reflete em algo de ordem prática e que se reflita na qualidade de vida desses pacientes, por exemplo. E um último item, vamos dizer assim, dessa questão da relação da sacropélvica com a correção e a deformidade é a proporcionalidade e o local da correção da lordose lombar. Então a gente sabe que a incidência pélvica, ela, ao longo do desenvolvimento, ela assim, você tem uma média de 52 graus de incidência pélvica na população, pode variar de 35 a 85, essa é a variação, mas a gente nota que existe um aumento da incidência pélvica ao longo da infância, mas, atingida a idade adulta, essa incidência pélvica se torna um valor constante. É isso que a gente tem, é como a gente tem trabalhado esse valor. E o que acontece? Começaram a tentar entender, assim, não bastava ter um número de lordose, você precisava entender qual era o formato dessa lordose. Então, o Russoli, ele criou essa classificação, uma classificação que a primeira versão dela levava em conta
o slope sacral, mas depois, na revisão dessa classificação, ela foi modificada se utilizando a incidência pélvica. E o que a gente vê e que é muito importante? À medida que a incidência pélvica vai aumentando, o ápice da lordose vai subindo. Então, incidências pélvicas menores têm a lordose mais baixa. Incidências pélvicas maiores, você tem o ápice da lordose mais alta. Isso vai ser importante na hora que a gente fala em correção. Por que isso é importante? Porque, na verdade, é o seguinte, olhando uma situação, vamos dizer assim, mediana, com uma incidência pélvica de 50, uma lordose de 45, o que muda quando você considera um baixo PI ou um alto PI? Muda essa inclinação do sacro, de onde parte a coluna. O que eu quero dizer? Esses mesmos 45 graus aqui, numa incidência baixa, vai jogar a coluna para trás. Esses mesmos 45 graus numa incidência pélvica alta, com o sacro mais inclinado, vai ser insuficiente porque esse indivíduo precisa de lordose. E isso aqui eu acho que é um dos artigos que é muito importante, que realmente mudou como a gente enxerga essa situação. Então, a distribuição da lordose e a incidência pélvica. Você tem, na média, que a lordose distal ela é 60% da lordose total. Então, quase toda a lordose está ali na região de L4 até S1. E o que é interessante? Essa lordose distal ela é constante, independente da incidência pélvica. E o que muda, na verdade, é a lordose proximal. Então, quanto maior o valor do PI, da incidência pélvica, mais lordose proximal você vai ter. Na prática, o que isso quer dizer? É o seguinte, se você tem baixo PI e você precisa fazer uma correção no indivíduo, você tem que manter baixa a lordose de L1, L4, que é a lordose que existe correlação estatística com esse baixo PI, e fazer toda a correção sua ali entre L5 e S1, por exemplo, usando o ALIFES. Se você tem um alto PI, a lordose mais alta de L1 L4 tem que ser mais alta, que é essa que tem correlação estatística. Então, você está autorizado e deve fazer correções mais altas. Isso foi depois visto de novo também em relação a onde que acontece a perda da lordose. Então, a gente sabe que com o aumento da idade a lordose lombar vai começar a diminuir. Tá bom, beleza, mas onde que ocorre essa diminuição? Então, foi mostrado que existe essa correlação entre a idade e a lordose distal e não existe entre a idade e a lordose proximal. Isso quer dizer o quê? A perda da lordose ela ocorre geralmente entre L4 e S1. E a gente vê que, assim, dependendo do tipo de formato que a coluna tenha, você vai ter um tipo de envelhecimento específico e todas acabam nessa situação de uma grande cifose, de um grande aumento do SVA, todas as situações. Mas aquelas colunas com alto sacral slope e com alto PI, consequentemente, elas, na verdade, têm uma capacidade maior de compensação ao longo da degeneração que vai acontecer. Lembrando isso aqui, que eu sempre gosto de mostrar essa figura, que, na verdade, o PI alto ou o PI baixo é como se fosse a base de um lançamento de um foguete que tem que atingir a cabeça. Então, se você já sai de uma base mais inclinada, você vai ter que fazer curvas mais sinuosas para chegar na cabeça. Se essa base é mais reta, as curvas serão menos sinuosas. E isso vai também se refletir nas inclinações, tanto da junção tóraco-lombar, vocês estão vendo aqui, quanto na junção crânio-cervical. E essas curvas serão todas proporcionais entre si. Só para encerrar, então, essa parte teórica, o que a gente precisa levar em conta? Esse artigo é bastante interessante, que ele mostrou o seguinte, que existem os fatores pré-operatórios para PJK são idade e baixo sacral slope, e pós-operatoriamente, você diminuir essa proporção da lordose total em relação
a lordose baixa, você diminuir essa proporção, como aqui nessa situação, vai fazer o quê? Vai fazer com que ocorra um aumento da cifose. Então, o ideal é que exista uma grande lordose baixa em relação proporcionalmente falando, em relação à lordose total. Essa proporção é muito importante, porque a diminuição dessa proporção aumenta a sua cifose e isso aumenta a sua chance de PJK, como vocês estão vendo aqui. E isso depois, em outro trabalho, acabou também sendo corroborado. Aquele trabalho anterior era de 2018, esse aqui de 2019, na verdade, veio de encontro aos mesmos achados, onde você tem essa propensão para PJK relacionada com idade e a correção da lordose, quer dizer, as correções mais proximais acabam tendo uma PJK maior, e aí, até independente do ápice da lordose, esse trabalho mostrou de forma absoluta que fazer correções mais baixas parecem fazer com que se diminua o risco de PJK. Esse é um trabalho bem recente. Só para encerrar essa situação, existe essa classificação que a gente chama de gap score, onde eles tentaram, ao invés de fazer uma coisa com números absolutos, como o Schwab fez, dizer o quanto que a pessoa está fora, está desproporcional àquilo que seria o valor teórico para ela. E aí, com essa classificação, se conseguiu prever exatamente isso, que colunas mais proporcionais em relação aos valores teoricamente normais, elas teriam muito menos complicação daquelas que estavam desproporcionais. De qualquer forma, a mensagem que a gente deixa final desse assunto, assim, vocês viram que é um assunto bastante complexo e a PJK é multifatorial. O foco hoje são as relações entre a coluna e a unidade sacropélvica, e isso parece, e está mais do que provado cada vez mais, que tem relação com a incidência de PJK. E assim como mensagem final, tentar levar em conta o local onde você vai parar com a sua instrumentação, qual a quantidade de correção que vai ser feita na lordose lombar baseado na incidência pélvica e a localização dessa correção e a proporção. Isso parece estar diretamente relacionado à incidência de PJK. De teoria, era isso que a gente precisava falar. O Carelli agora vai mostrar uns casos. Marcon, nós temos algumas perguntas aqui que eu acho que a gente pode realizá-las rapidinho aqui. Tem uma pergunta aqui do... O Alexandre fez umas perguntas perguntando se sarcopenia tem maior incidência de PJK. Na sarcopenia, a Lafarge é a última, vamos dizer assim, a última fronteira dos estudos da Lafarge, né? Eles têm agora tentado fazer uma classificação que inclui a questão da musculatura. Então, eles estão pegando, por exemplo, colunas que são morfologicamente iguais, onde a diferença está na musculatura, que está presente ou não, se o cara está com sarcopenia ou não. E viram que realmente essas colunas com sarcopenia elas têm uma evolução muito pior do que as colunas com a musculatura mais saudável. Isso é o que os caras estão tentando, inclusive, incluir isso agora numa próxima classificação que vai ser lançada, né? É até aquela reserva de extensão, né? Quanto mais músculo você tem reserva de extensão para ficar mais equilibrado também. Agora os outros, eu tenho duas perguntas aqui de posição do parafuso proximal. Eu acho que se você colocar na posição anatômica que entra de cima para baixo, você tem menos força de pull-out, mas pode lisar mais a cápsula. Né? Eu acho que eu concordo com o Carelli, né? A gente viu até o Chris Ames naquela última vez que ele veio aqui. Você lembra que eles estão colocando o parafuso bem inclinado para baixo e dando aquele tapa na haste para ficar mais recolhida.
De certa forma, ele achava, eu estava, na verdade, estudando ainda, mas acreditava que isso fazia ter uma incidência menor de PJK. E o distal ele cruzava até o endplate superior, né, para evitar o DJK. É isso aí. Agora, se bota banda, se bota outras coisas, eu acho que não tem nada muito bem definido ainda, né? Mas acho que quando botar é naquele caso de maior risco de falha, né? Eu vou dizer particularmente a minha posição. Eu acho que é um pouco que o Mazda até quando vinha aqui falava que ele achava assim, que essa questão do PJK em relação à criação dessas transições suaves, seja com gancho, com banda, etc., ela está muito mais relacionada, na verdade, ao formato que você deixa da coluna. Você pode pôr o que você quiser lá. Se tiver mal posicionada a coluna, vai dançar. É. E se para nas transições, normalmente evita, mas se tiver um bom alinhamento, acho que pode parar. Esse pragmatismo todo, às vezes, não se aplica muito também, não. Depende de muita coisa. Isso aí é uma regrinha que andaram jogando pra gente, para não falar outra coisa, e a gente acaba ficando seguindo como se fosse uma religião, né? Ou para em T10, ou para em T4, e mais ou menos depende de cada formato. Então vamos mostrar alguns casos para a gente discutir aqui agora. Tá, a tela tá boa aí, compartilhada aí, Marcão? Boa. Tá ótimo. Então, primeiro caso clínico, uma paciente operada já, né? Já tinha previamente uma artrodese cervical, um eixo sagital vertical de 10 centímetros, tinha feito uma fusão lombar também, de L3 a S1, e com uma lombalgia e uma incapacidade funcional, principalmente para andar grandes distâncias ou ficar de pé fazendo as atividades cotidianas dela. Não tinha déficit neurológico, era uma lombalgia e uma incapacidade bem acentuada que piorava ao fazer exercício, alguma atividade física cotidiana. Tem essa tomografia, o spot da tomografia, tinha fusão, não tem pseudoartrose. E tinha esse flatback, né, com um mismatch pouco alterado, né? Ela tem uma PI de 51 e uma lordose de 39. Só que um eixo sagital aumentado, acho que por conta também aí dessa cifose torácica que ela tem e dessa fusão prévia na coluna cervical. E fez todos os tipos de tratamento e procurou para uma consulta sobre a possibilidade de tratamento cirúrgico. Aí a gente sempre fica na dúvida, né? Às vezes 78 anos de idade. Fazer um procedimento, teoricamente, que melhor de risco, mas com mais morbidade, ou fazer um procedimento menor ou não fazer? O que você pensa desse caso aí, Marcon? O que é complicado... O que aconteceu com essa lordose lombar nela, nesse spot aí da tomografia e no raio-x? Ela tá com baita flatback. E perdeu a lordose lá embaixo, né? Perdeu a lordose naquela transição, que foi que eu fiquei batendo na aula durante todo o tempo. E apesar dela não estar muito desequilibrada na questão do mismatch do PI versus a lordose lombar, ela não está desequilibrada nesse sentido, mas ela está com o SVA bem para frente, né? Que eu acho que é isso que está dando essa incapacidade funcional dela maior. O que deixa a gente um pouco mais ressabiado é que ela tem 78 anos, tem uma baita osteoporose, e ela não tem déficit, o exame neurológico dela é normal. Normal. Né? Então, a queixa dela é dor só. A situação mais, assim, bem desafiadora, para te falar a verdade, justamente nessa questão de quão agressivo ser numa situação que
de certa forma, até que está relativamente controlada, né? É. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar no QA aí que a gente olha e... Ah, eu acharia legal né? até o pessoal dar opinião aí. Ou liberar o microfone para quem quiser falar também, né, Anne? Ver se é possível, né? Se alguém quiser falar. Sim, a gente não falou, mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode escrever no Q&A ou também levantar a mão que a gente libera o microfone. Perfeito. Então eu vou botar assim como opções de tratamento, assim, eu acho que caberiam-se algumas osteotomias posteriores, tentar em algum nível móvel fazer uma cirurgia combinada anterior e posterior. E ficaria a dúvida também de um nível de extensão proximal e o que tentar fazer para evitar um PJK pós-operatório, né? Eu acho que teria que tentar pensar nisso tudo, que a gente sabe que é multifatorial, é difícil, né? De, às vezes, prever. Como é que você trataria aí, Marcon, esse caso? Vou voltar aqui. Eu acho que é o seguinte, é aquilo que a gente começou a falar, né? Que se, assim, ela está numa situação relativamente controlada, mas ela não está feliz. Se é para tratar cirurgicamente essa paciente, acho que o principal dela, o fator dela aqui é mesmo bater em cima dessa questão desse desequilíbrio que ela tem hoje, tentando fazer isso da menor forma possível. Como você mesmo já destacou, ela parece que tem ela perdeu a lordose distal, que é a mais importante. Então, pensaria talvez aí em fazer uma coisa localizada, tipo um alife nessa região mais distal, para restaurar essa lordose distal, ao mesmo tempo trazer esse SVA para mais próximo do normal. Eu também fiquei pensando em fazer algo distal aí. Ela tem uma laminectomia ampla aí. E parece que tem uma fusão intersomática aí. Teria que desfazer isso para tentar restaurar. Mais complicado. Eu fiquei realmente na dúvida. Não sei se alguém fez alguma pergunta aí no Questions and Answers para esse caso. A Alexandre quer falar, eu acho, né? Oi, Carelli, tudo bom? Tudo bom? Tudo jóia. Um prazer poder estar participando. Nesse caso em especial, eu acredito que essa fusão distal L4, L5, L5, S1, ela inviabiliza qualquer procedimento que você possa pensar por via anterior. Você agregaria uma morbimortalidade muito grande no sentido de desfazer essa artrodese para tentar ganhar lordose nesse segmento distal. Aí vem minha pergunta. Quando você opta pela via posterior, pensando em ganhar lordose nesses segmentos mais inferiores, que correspondem a 2/3 da lordose fisiológica, as osteotomias de subtração pedicular de L4 e L5, elas são viáveis nesses casos, com pacientes dessa idade, mesmo com esse elevado risco de complicação neurológica, ou você optaria por alguma osteotomia de sacro, com o intuito de tentar ganhar um pouco mais de lordose e diminuir, inclusive, até a própria incidência pélvica dessa paciente? Olha, essa doente eu tratei tem uns 5 ou 6 anos atrás. E eu tenho eu gosto muito de osteotomias posteriores. Só que esse caso tinha uma laminectomia ampla, L4, L5, S1. Para você entrar em área de fibrose para fazer um PSO aí, tem um risco aumentado aí de fístula licórica, de outras complicações neurológicas que você não tem um plano de clivagem adequado para realizar esse tipo de procedimento. Por isso que eu recuei um pouco de fazer aonde precisaria a osteotomia, né? E acabei optando, nesse caso aí, como o Marcon falou, por algo menos agressivo, trabalhando na coluna anterior. Mas nesse caso, eu acabei escolhendo tratar no nível móvel acima da instrumentação, acima de L3. Tá. Aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí vem o meu questionamento. Se você trata no nível acima da instrumentação, tentando ganhar lordose mais proximal, numa paciente que tem um flatback L4 S1,
teoricamente, você está infringindo num risco maior de PJK. Nesse caso, você teria que subir a instrumentação o mais proximal possível. Isso não aumentaria a mortalidade do procedimento, não? Eu não sei, porque eu fiz uma via lateral, vou mostrar aqui. Eu fiz uma Negócio também, né, reconstrução. o Carelli, esse conceito que a gente tem agora das proporcionalidades, se vocês forem Não, ver tá, os pela artigos, proporcionalidade, tá errado onde eu escolhi. Mas não, mas assim, se você vê esse conceito, justamente é um conceito que tem 2, 3 anos. O paciente teu já é um pouco mais antigo. aí eu acabei fazendo a operação menos mórbida em L2 e L3. Coloquei um cage lordótico de 20 graus e um cage normal acima e acabou mudando o ápice da lordose desse paciente, mas trouxe ela para trás. E o que aconteceu foi que a gente fez uma reconstrução da coluna anterior, seccionou o ligamento longitudinal anterior, até vai ser um dos módulos do curso da SBC das quintas-feiras, esse tipo de técnica. Né? Amanhã a gente tem a continuação do nosso curso. E para região flexível da coluna. Né? Tem um ganho de lordose parecido com PSO, só que foi feita no local mudando o ápice da lordose. E o que aconteceu foi isso aí que você estava prevendo, Alexandre. Mudou o ápice da lordose e o que aconteceu, fez um PJK proximal de 34 graus ligamentar e ela melhorou o SVA dela, só que um PJK assintomático, como a maioria deles acontece. Então, esse caso foi um caso mais rápido que a gente mostrou para demonstrar aquilo especificamente que o Marcon acabou de descrever na literatura e na experiência, que se deve se corrigir e restaurar, através da sua pergunta, o arco de lordose mais proximal e sempre balancear riscos e benefícios de cada procedimento. Então vamos passar para um outro caso, que esse caso foi um caso de assintomático, mas para exemplificar quando ocorre um realinhamento não harmônico em um outro nível que pode acontecer. Esse segundo caso é um caso um pouco mais complicado, porque tem um desequilíbrio muscular, não de sarcopenia, mas um doente com Parkinson, que foi operado 2 vezes, fez 2 artrodeses lombares sequenciais, teve um afrouxamento de parafuso, né, uma osteólise, foi reinstrumentado. Fizeram um TLIF com uma fusão facetária. Esse paciente tinha alguns movimentos involuntários do Parkinson que se controlou muito bem com uma estimulação cortical profunda, foi colocado um DBS nele. Só que a marcha totalmente desequilibrada, ele só conseguia andar apoiada na própria cadeira de roda dele em curta distância. Então esse era o quadro clínico desse paciente. E com uma lombalgia incapacitante, até para sentar para frente, a cabeça também caía, tinha dificuldade de deglutição e uma incapacidade funcional no Overstreet de 81. Então, esse era o quadro clínico do paciente, quadro de imagem. E tinha esse exame radiográfico com o eixo sagital vertical muito acentuado, em torno aí de 48 centímetros anteriorizado, com uma incidência pélvica alta e um mismatch em torno de 67 graus. Tinha uma cifose lombar de 1 grau, um PI elevado e aparentemente com um PJK proximal, né, entre L1 e L2. Não tem instrumentação em L5, S1 e chegou a ser do consultório já com
9 anos de evolução após a segunda cirurgia. Deixa eu ver se eu tenho mais imagem aqui. Uma cifose tóraco-lombar de 14 graus. Essas são as radiografias dinâmicas, não tem... A artrodese está sólida, né? Não tem nenhum tipo de movimento nessa região, só no segmento móvel justa fusão. Então esse é o... São as imagens aí, não tem nenhuma osteólise, tem uma fusão sólida, mas com uma cifose lombar associada ao problema do Parkinson. A qualidade óssea dele, na densitometria, ele tinha uma osteopenia leve só. Não era ruim, não. Posso voltar aqui na... Volta naquela... Isso, essa daí. Nessa imagem, para a gente pensar o que fazer, porque esse caso aí também sempre é problemático. Operou uma vez um doente com Parkinson, a gente sabe que o risco de PJK é proporcionalmente uma proporção geométrica de complicações que a gente vai ter. O Parkinson é bem complicado mesmo, porque às vezes você tem até aquelas deformidades cervicais graves associadas também, que ajuda a complicar todo o conjunto. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, Carelli, é que o PT dele, ele tá um PT baixo. Eu não sei se no Surgimap isso acabou sendo... É porque foi feito com a verticalização do fêmur para corrigir e medir nessa posição. Não, eu fiquei pensando se esse PT baixo, se a imagem dele era essa, clínica... É porque está subestimado, porque na hora de medir o Surgimap, foi rotacionado para essa posição, para o fêmur ficar verticalizado, tirando a flexão do quadril para poder medir. E aí, na hora que fez isso, deu um PT mais baixo, mas com certeza maior. Não, então, na verdade, eu estava pensando se esse doente, inclusive, estava conseguindo usar os mecanismos compensatórios naturais para essa deformidade grave. Então, o que fala a favor de ser um quadro grave, de ter uma sarcopenia tão intensa a ponto dele não estar conseguindo nem usar os mecanismos naturais, ou se ele, por exemplo, tinha uma artrose de quadril associada que impedia essa utilização desses mecanismos, por isso o PT dele estava tão baixo, mas provavelmente é por causa da correção. Eu acho que é da correção no Surgimap, porque teve que verticalizar o fêmur para medir de uma forma mais apropriada. E aí eu acho que falseou um pouco o PT. Ele tem um quadril bom, ele fez uma prótese de húmero, uma artroplastia total de húmero, por uma artrose glenomeral. Isso ele tem isso no passado também, que eu esqueci de colocar. Mas o quadril é bom, né? O quadril é bom. Não, tá bom. Então, pensando só nos outros números de modo absoluto, né? Ele tem um PI alto. Sim, já lembrando que é um caso que sempre complica, mas com esse PI alto, usando esses conceitos que a gente acabou de conversar, se é para fazer uma correção disso e trazer ele para uma posição mais fisiológica, você está autorizado a não mexer nessa artrodese que está sólida, podendo até, inclusive, trabalhar ali na transição, pensando num ápice de lordose mais alto por conta desse PI alto. Esse caso eu fiquei pensando, eu tinha indicado cirurgia para ele, aí ele sumiu uns 4, 5 anos, aí voltou. Aí voltou pior ainda, né? Foi só piorando, tanto de idade quanto de desalinhamento sagital. Agora, ganhar lordose baixa sempre é saudável, né? Sempre. E ele tem esse L5, S1 bom. Bom, então, sempre é saudável. Então, eu vou mostrar aqui, ó, de novo, ó. Independente dessa questão do ápice da lordose, onde fazer a correção, os últimos trabalhos têm mostrado isso. Fazer correções mais baixas sempre é bom, sempre implica num risco menor de PJK de forma genérica, vamos dizer assim. Ele precisava de 60 graus de ganho. Ajustado com a idade, 50, 50 e pouquinho. Que é coisa pra caramba. Muita coisa, é muita coisa.
Não dá Aí para a gente pensar o pensou, maluco fazer isso tudo na transição ali no ápice da lordose. É impossível. aí o que eu pensei nesse caso aqui? Eu pensei em fazer um Sim, Alif hiperlordótico, que é o nível móvel dele bom, menos problemático de risco, para ganhar ali uns 25 graus, e fazer um PSO estendido, pegando o end plate, no nível da fusão, sim. em um nível de L3. Então, aí somando 30 graus, né, 28 do PSO, mais um Alif em L5S1, talvez chegasse próximo desses 50 graus ali, Já ajustado para a já idade. ajustado para a idade. Aí vinha outra questão: aonde parar proximal, entendeu? Porque olha como é que parece que é uma coluna com uma cifose, que o ápice ali é em torno de T10, um ápice longo, mudou totalmente o formato da cifose proximal dele. Ainda tem o problema do Parkinson, que a gente sabe que joga o corpo para frente ali involuntariamente. Então, eu fiquei pensando aonde parar. Isso aí é um outro ponto a se decidir. E se faz algum mecanismo protetor preventivo de PJK. Se a gente for jogar na segurança, qualquer um ia te falar para subir essa artrodese até lá em cima, né? Jogar lá para cima, jogar lá para o final da coluna torácica para meio que jogar na segurança. Mas aí você aumenta pra caramba a morbidade da cirurgia, né? É, Então eu não sei se vale a pena fazer alguma coisa menor ali na transição e ver o que acontece. Oi, Alexandre. Fazer o Alif inicialmente e, em seguida, reavaliar esse paciente com outra radiografia panorâmica, com ele em ortostase, não te ajudaria a definir de forma mais precisa esse nível proximal, não? Porque você poderia tentar identificar o quanto que ele tem depois do ganho de lordose distal em termos de correção com os mecanismos compensatórios, podendo até poupar níveis mais craniais, ou seja, não fazer uma cirurgia tão mórbida tendo que ir até T4. Às vezes eu faço isso realmente, mas nesse caso aqui, ia colocar um Alif, mesmo com fixação. Ele, até para fazer esse raio-x panorâmico aí, para ficar de pé, tem que ser apoiado. Não mexendo atrás, eu acho que fizesse isso na mesma unidade hospitalar, ótimo. Mas e também é um procedimento que não tem sangramento. E aí é meio complicado anestesiar esses doentes. Eu resolvi fazer tudo num dia só. Fiz tudo num dia só. Eu pensei assim e combinei com o paciente ou com a família. Eu vou fazer uma fusão proximal menos longa, mesmo porque o PSO dele, mais a abordagem cirúrgica, ele perdeu quase 4 litros nessa via posterior. Nossa. Com essa idade dele ali. Foi um caso com uma perda volêmica importante. Então eu fui um pouco mais econômico na extensão proximal e acabei fazendo a correção angular mais definitiva. Aí coloquei uma proteção proximal com uma banda com cló, só que de vez de ser na linha média, que eu não aceito muito esse conceito de você tirar o ligamento na linha média para colocar um cló ou passar a lâmina sublaminar muito proximal. Eu passei a lâmina um nível antes da minha instrumentação proximal. Eu acho que eu instrumentei com parafuso em T10, aí em T11 eu fiz a amarria e o cló eu fixei no processo transverso lateralmente invertido ele ao nível de T9, para fazer uma transição mais suave e garantir uma fixação e tentar evitar um PJK relacionado a ligamento pela técnica e ficar mais resistente para evitar pull-out da instrumentação proximal. Então, vou mostrar aqui, não sei se tem alguma pergunta de alguém relacionada a esse caso, acho que não.
Então, eu coloquei um cage hiperlordótico embaixo, fiz um PSO preconizado por Gupta, com 2 barras pequenas no nível da osteotomia. E no intensificador de imagem, a gente sempre usa assim quando não tem algum outro tipo de software. A gente utiliza e faz uma marcação, alguém vai lá, mede, vê o quanto que ganhou, o quanto que era antes da osteotomia esquerda e quanto depois da osteotomia, fixando com uma hastezinha menor. Depois nós colocamos esse cló com banda, fixando lateralmente para não causar nenhuma ruptura no complexo ligamentar posterior, seja ele de ligamento amarelo proximal ou de ligamento inter e superespinhoso. Aqui está o DBS dele, né? Estimulação que ele tem. E conseguiu uma lordose de 50 graus, com um mismatch. Aqui caiu um pouquinho do PI na hora de medir no Surgimap, com um mismatch razoável, até um pouquinho maior do que a gente esperaria. E aqui está um perfil mostrando o CLO e a fixação proximal. Isso aqui é um comparativo do que se conseguiu corrigir depois de um ALIF hiperlordótico e de um PSO estendido. E o aspecto clínico do paciente tem muita contratura, ele ficou mais de 9 anos nessa mesma posição, tem muita contratura de isquiotibial, encurtamento enorme, e ele está fazendo um trabalho, já tem 1 ano e meio de operado, ele tem feito um trabalho de recuperação funcional muscular impressionante, com esse aparelho que joga o joelho para trás para tirar a contratura e flexão dos isquiotibiais e um fortalecimento de tronco bem exaustivo. Ele vai nessa clínica fisioterápica aí 3 vezes na semana, um pouco distante da casa dele, mas que tem uma aparelhagem aí muito boa para recuperação muscular. Pô, achei fantástico esse caso, cara. Ele ficou muito boa a solução. Volta um pouquinho lá no raio-x, só para a gente ver. Que eu achei bem legal de destacar é que depois que você corrigiu, eu acho que até o ápice da cifose torácica ficou um pouco diferente do que a gente tinha no pré-op. E isso, aquele trabalho que eu mostrei da proporção da lordose, mostrou casos onde você deixa uma lordose desproporcional, tem uma tendência a acentuar a cifose. Se você tem uma lordose, e se a gente medir aí proporcional, quer dizer, com aquela lordose baixa de L4-S1 grande, proporcionalmente a toda a lordose, você diminui a incidência de cifose. Olha o sacral slope, é o que você está falando, ó. Tá com mais de 35, ó. Tá com 37 de sacral slope, o sacro como é que ele foi para trás? E a cifose, você acaba, na verdade, criando uma tendência de diminuir a cifose quando você faz essa lordose proporcionada, entendeu? Eu acho que esse caso ficou muito bom para ilustrar isso que a gente tinha falado na teoria. E com as estratégias, assim, de diminuir a morbidade, que já foi enorme, né? Numa mesma cirurgia, num tempo único para esse paciente. Sim, nesse sentido, se tivesse ido até lá em cima, teria sido uma coisa meio idiota, meio inútil. Não, né? ele não ia aguentar, esse paciente não ia aguentar, não. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar do ponto de vista prático, que a gente tem problemas, por exemplo, você tem o DBS, os fabricantes de DBS, eles pedem para não usar bisturi elétrico normal, mesmo com ele desligado. Como é que você lida com esse problema? A gente, às vezes, tem usado quando o cara... Por exemplo, paciente com paralisia cerebral que tem isso, que a gente usa aquele plasma blade, não sei se... Isso aí foi um problemão. Isso e uma outra coisa que eu não sei se tem muito em São Paulo, mas aqui tem uns apliques de cabelo, entendeu? Tipo permanente, fixado dentro do couro cabeludo, tipo cabelos artificiais, rasta, isso tudo. Eu já me deparei de a gente descobrir de doente não falar, de você entrar na cirurgia e não pode usar também bisturi elétrico em quem tem nesse tipo de implante no cabelo, senão queima o couro cabeludo e dá um problema enorme. Então tem que ser bisturi frio
ou esse tipo de ultracision, ou outro tipo de bipolar que você disseca, mas dá um trabalho enorme. Esse plasma blade é com radiofrequência e mas é assim, é uma coisa fora do padrão, né? E o duro assim, o medo é você faz com bisturi normal mesmo desligado, não vai dar nada, mas se der você está encrencado, né? É meio complexo, é. Pô, já estamos com 8 horas já, hein, Carelli? Vamos fazer só mais um caso então? Por mim? Para não passar muito da hora. Esse outro é uma paciente tratada há 12 anos atrás, até sem os conceitos bem estruturados de equilíbrio espinopélvico. Uma senhora de 70 anos, do sexo feminino, com uma escoliose degenerativa, e ela tinha uma lombalgia bem acentuada e uma radiculopatia bilateral, um VAS7 e também com alguma incapacidade funcional. E tinha claudicação neurogênica, uma claudicação neurogênica importante também no quadro clínico dela. Não tinha sido operada previamente. E resgatando os exames dela, ela apresentava essas radiografias aí, Marcon. Descreve para o pessoal aí o que se encontra aí nesse caso. Então, a gente tem no coronal essa escoliose degenerativa, inclusive com laterolistese. Hoje a gente sabe que a laterolistese é o que tem de pior prognóstico em relação à dor. Então é um negócio que a gente tem que estar prestando atenção também, já que hoje em dia a gente quase que só fala do plano sagital. No plano sagital ela está usando bastante os mecanismos compensatórios. Você vê que o tilt pélvico dela está em 38, a gente aceita em 20, até 20, o tilt pélvico ainda equilibrado. Já com mais de 20 é que ela está usando esses mecanismos para tentar se manter alinhada. Tem um PI alto, né? E a diferença do PI com a lordose dela não é assim nada absurdo, né? Tá com 25 graus essa diferença, o que também é fácil de ser corrigido dependendo do que você for fazer com ela aí de cirurgia, sem grandes procedimentos agressivos. Perfeito. Nessa época, esse plano sagital, a gente não dava essa importância extrema, né? Que dá hoje. A gente tinha os conceitos do equilíbrio sagital. O eixo sagital vertical dela se você traçar Tá bom, ali né? de C7, está bem razoável. Passa Tá na bom. frente do sacro, nem mais de 4 centímetros tem. Isso. Né? Então, ela tinha essa ressonância ao nível de L4 e L5. O nível da estenose dela era um nível só. Tinha L4 e L5, uma estenose quase absoluta do canal, que justificava o quadro clínico dela de radiculopatia. Apesar de não ter nenhum déficit motor, ela tinha uma claudicação neurogênica associada à dor radicular. E o que fazer então? Volta Atualmente, lá no raio-x, vou voltar no raio-x. Cara, no primeiro. Essa era 4,5, essa estenose, né? A estenose 4,5 e a laterolistese Era 3,4. Se fosse só essa estenose sem essa laterolistese, eu ia te falar para tratar só a estenose. Agora, com essa laterolistese, sabendo que isso é um negócio que pode estar associado à dor, talvez pensar em algo um pouco maior. Eu não sei o quanto que você resolveu aí pegar dessa curva. Hoje em dia, se eu fosse tratar, eu acho que eu faria uma via lateral ou oblíqua em 3 níveis. Isso. E descompressão indireta ou complementar com uma mini laminotomia só no nível da estenose. Faria algo mais ou menos desse tipo, talvez. Não sei qual a sua opinião. Porque aí você consegue corrigir, inclusive, no plano coronal ela, né? Com os cages
laterais, a gente vê que para paciente mais idoso, que já tem um pouco de osteopenia, osteoporose, para fazer essa correção dessas laterolisteses, me parece que hoje é a melhor opção mesmo. Então tem osteotomias maiores não precisa, né? Nesse caso, né? É Não um precisa. caso mais, né? O que você fez? Eu vou mostrar aqui que eu fiz aí há 12, 13 anos atrás. Eu descomprimi, fiz uma fusão T12-S1 ilíaco e um TLIF para evitar pseudoartrose em 5.1 e em 4.5 também. Esse foi o resultado radiológico dela. Ela ficou muito bem. 1 ano de pós-operatório. Teve uma recuperação funcional e neurológica, melhorou a claudicação, melhorou a dor lombar dela também. Só que para 12 anos atrás já iam falar que você estava meio que exagerando, mas hoje a gente vê que foi uma solução muito boa. Consolidou o TLIF. Só que com 6 meses depois, com 1 ano e meio, ela começou a apresentar uma paraparesia. Uma paraparesia, um Frankel C, que teve até que internar. Conseguimos ainda fazer uma radiografia panorâmica dela. Quer comentar alguma coisa? O pré-operatório esquerda e o pós-operatório 1 ano e meio depois à direita. Até melhorou um pouquinho a lordose dela, a lombar. Era de 34, foi para... Estava equilibrada, com 4 centímetros de SVA ainda, ó. Mas ela está com tilt pélvico absurdo. Não, aí. o mismatch dela é aquele caso que falseia. Um mismatch totalmente desequilibrado de 2 cruzes, né, da classificação antiga do SRS Schwab, 30 de graus de mismatch. É da engraçado 2 que eu cruzes. esperaria com essa instrumentação que você conseguisse ganhar mais lordose. E a impressão é que você não ganhou, né? Essa que acho que foi o erro que deixou desse jeito. Piorou a cifose, né? A cifose torácica dela piorou. Se tivesse ganhado uma lordose mais proporcionada, inclusive, bem que aí você tanto faz, ela tem um PI alto, então, mas só faltou mesmo ganhar mais lordose. Só faltou ganhar mais lordose. E a ressonância magnética dela, com essa síndrome juncional, né? Esse PJK. Em alguns casos, a gente estava usando essa classificação do grupo de deformidades complexas, que é liderado pelo Boas. É a Complex Spine Study Group, CSSG, que ele tentou quantificar. Não diz o que tem que fazer, igual a classificação do Hart, de mais de 7 pontos. Mas é como se fosse uma classificação para comunicação entre cirurgiões. Então, esse é um caso do tipo 1, disco ligamentar, uma falha, né? Não foi falha óssea nem da interface osso-implante. Ela tem 29 graus de cifose nessa região, então é um grau B, e não tem uma espondilolistese nesse nível. Então, a gente classificou como um Complex Spine Study Group tipo 1, disco ligamentar, grau B, que é até 29 graus de angulação do PJK, e sem espondilolistese, com essa imagem de ressonância aí, Marcon. Tem uma protusão discal, uma hipertrofia de ligamento amarelo nesse nível. A impressão até que não é só uma protusão, a sensação é que ela fez uma hérnia aí, que fez uma estenose de canal, levando essa paraparesia dela. Eu estou com um caso exatamente igual, que eu ia mostrar na sequência, até se tivesse tempo, mas é exatamente isso. Primeiro ponto, assim, precisa resolver esse estreitamento, que é o que está dando todo o quadro clínico dela agora. E na classificação do Hart lá, só a mielopatia ganha 4 pontos. Não, isso já não tem dúvida que tem que ser resolvido.
paciente está parando de andar, não dá para deixar desse jeito. Agora, a questão que fica, e isso até nesse caso que eu te falei, discuti bastante com todo mundo, é assim, você tinha um grupo de pessoas que falava, não, só vai lá e abre esse canal, né, e resolve essa compressão que ela está tendo aguda agora e deixa quieto. Mas não é por aí, né? Se você tem uma situação dessa com essa falência, é porque isso aqui não está equilibrado você tem uma instabilidade nesse ponto e você precisa melhorar isso. Perfeito. E com essa cifose proximal, a pergunta que fica: descomprime e estende essa fusão até onde? Então, eu acho que você vai ter que estender ela até bem mais para cima, né, para poder ter um braço de alavanca. Eu também pensei assim. Não sei se alguém aí que está participando quer opinar. Aonde que a gente para proximal. Também tem 76 anos. Se não você fazer curtinho, é um pouquinho hoje, depois mais para frente. Para resolver, acho que tem que ser uma coisa maior. Eu também pensei parecido. É isso aí. Fui até T4. Fiz exatamente a mesma coisa. Ó, melhorou. Impressionante. Melhorou o SVA dela, ó, foi para 12. O mismatch diminuiu um pouquinho, talvez ali por alguma mudança no surgimap na cabeça do fêmur, mas parece que ela ficou mais equilibrada. Uma cifose torácica também boa. O ângulo pélvico também, um TPA de 9, bem aceitável, bem equilibrada no plano. Coloquei um dominó para não ter que trocar haste e estendi a instrumentação, a área de fusão. Eu fiz exatamente a mesma coisa no caso que eu ia mostrar agora na sequência. E o engraçado é que o caso que eu tinha para mostrar, ele não estava nem desequilibrado, para te falar a verdade. Ela só fez a hérnia torácica, sem nenhum outro agravante, sem mais nada, só pelo fato de ter uma transição de uma área rígida para uma área móvel. Perfeito. Então, cuidado com o seu caso aí. Observe ele. Olha a comparação, né? Parece que ela melhorou bastante, né? Comparando esse resultado final. E depois de um ano, um novo PJK. Um PJK agora ósseo. Com falência do implante, o implante foi para o espaço discal, aí vira um tipo 3 da classificação do Boas, com pouca angulação e sem espondilolistese, com outro déficit neurológico, em T3, T4. Ressonância magnética, mostrando ali a falha na interface osso-implante e óssea, com déficit neurológico. O que fazer agora, Marcon? Essa fase eu não cheguei ainda. Estou até com medo agora. Olha, eu vou te falar um negócio. Toda vez que eu tive PJK proximal assim, eu tentei resolver com uma... Aí a gente tenta resolver com uma solução local. Certo. E aí é tentar... Às vezes tira o parafuso mais proximal e estende até T1, T2 ali, com ganchos, com coisas mais suaves, só para dar uma estabilidade mesmo. Não tento fazer nada mais tão heróico. Entendi. Vou mostrar aqui o que a gente fez. O que você fez aí? Foi mais ou menos isso. Botamos um outro para cirurgia ser menos mórbida também. Tiramos aquele parafuso, isso. Colocamos um outro conector longitudinal, né? Fizemos uma extensão proximal só por via posterior. É isso aí. E uns ganchinhos, alguma coisa ali para segurar. Né? A gente colocou uma haste de coluna cervical. Acabei indo até um C7, né? Coloquei um conector transverso também ali. Deixei todo o ligamento com um cuidado enorme para não entrar na musculatura. Tentei fazer
por dentro da pele, como se fosse um Wilts, para tentar deixar a musculatura ali o máximo possível para estabilizar. E por sorte, depois de 8 meses, com fisioterapia, ela voltou a andar, senhora. Ela passou por 2 mielopatias e apresentou uma boa evolução clínico-radiológica, mesmo com essas intercorrências todas. E está com quanto tempo de operada? A última vez, isso foi há 12 anos atrás. Depois eu acompanhei ela mais uns 4, 5 anos, aí não voltou mais. Eu não sei o que aconteceu. Tá ótimo. Bom caso esse, hein? E há 12 anos atrás, impressionante, 12 anos cara. atrás. É. Impressionante. Carelli, Oi, Alexandre. nesses casos de PJK bem, em níveis bem proximais, que você precisa estender até a coluna cervical, como é que você define o nível cervical ao parar? C7, C6, C5? Porque esse é o típico do caso que a impressão que dá é que você vai parar no occipito, né? Não, eu tenho outro caso mais proximal que esse, né? E o paciente continua, porque também estava desequilibrado. Agora você tem que, sempre que possível, na região cervical, não parar em T1 ali, eu acho. Mas esse julgamento, ele vai se basear em 2 aspectos atualmente. Se o paciente também não tem uma deformidade cervical primária, porque ele faz o PJK, vai fazer uma deformidade cervicotorácica, você vai ter que medir o slope de T1. Normalmente, quando acontece um PJK torácico proximal, o slope de T1 vai estar maior do que 28 e 30 graus. A gente sabe que corrigindo só a coluna torácica é excelente, você nem invade na coluna cervical. Agora, se além do slope de T1, o paciente tem essa deformidade da coluna torácica proximal, ele também tem uma deformidade cervical primária, aí tem que tomar um extremo cuidado. Você vai avaliar esse paciente não só com o eixo sagital vertical da coluna cervical que vai estar falseado. Você tem que fazer a medição do slope de C2, a inclinação de C2. E a gente sabe que quando é maior do que 10 graus um slope de C2, você está diante também de uma deformidade cervical primária. E aí você vai ter que colocar na balança o risco-benefício de fazer uma cirurgia maior, ou talvez fazer em 2 tempos, ou fazer só essa complicação e depois fazer uma outra abordagem no paciente assim que ele recuperar depois de algumas semanas ou meses. Aí vai ser uma decisão passo a passo. Mas estar ciente de ter que invadir a coluna cervical mais alta ou não, vai depender do slope de C2. Acho que é isso, né, Carelli? Eu acho que nós já estamos mantendo o horário, passamos até um pouquinho, Anne. O que você acha? Continua ou está bom? A gente já começou a ter bastante gente saindo, então bem, acho que né? está bom. Estamos muito bem, acho que os casos foram bem legais e a gente conseguiu exemplificar bastante o tema e vamos deixar um pouquinho para o próximo também. Então, obrigada, pessoal, obrigada pela participação, obrigada por manterem conectados até agora, obrigada, doutor Marcon, obrigada, doutor Carelli, e até uma próxima.